Fala moçada, bem-vindos ao canal Pensar Ciência. Assunto da aula de hoje, termodinâmica. Nós vamos discutir um pouquinho do conceito de energia interna e também vamos demonstrar a fórmula para o seu cálculo no caso de um gás monoatômico ideal. Ok, e para fazer isso, a gente vai ter que simular algumas situações que vai requerer de você um pouquinho de imaginação. Então, eu criei aqui um sistema triortogonal cartesiano representando os eixos x, y e z, que aliás eu esqueci de anotar aqui, né? Eixo z. E tomei a coordenada L, 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 que me permitiu imaginariamente traçar aqui um cubo. Nós vamos, num primeiro momento, estudar as duas faces laterais, direita e esquerda do tubo, para facilitar a nossa vida, para depois a gente poder generalizar o raciocínio. Então eu quero que primeiramente você imagine o seguinte: aqui dentro está cheio de gás? Não muito, né? Porque se eu estou falando de um gás perfeito, a melhor maneira de você simular na realidade um gás perfeito é ter baixa densidade, ou seja, um número de partículas não muito grande e alta temperatura. Então baixa pressão e alta temperatura, você vai simular aí uma situação de gás perfeito. Lembrando, lá do início, nós falamos que o que nós vamos deduzir é para um gás perfeito monoatômico. Se ele for diatômico, o número de graus de liberdade vai mudar e o resultado que a gente vai obter aqui não vai funcionar, tá? Eu até vou dar um toque de como é que ficaria se o gás fosse diatômico quando a gente finalizar aqui. Mas nós não vamos fazer a demonstração para um gás diatômico, só para gases monoatômicos. Então vamos lá. Eu quero que você inicialmente imagine a partícula se deslocando da direita para a esquerda. Então ela vai se deslocar até atingir a face esquerda do cubo, que é uma parede. Portanto, como ela está se deslocando no sentido oposto à orientação do eixo Y, atribui a ela um sinal negativo. Ao colidir com a parede, como nós estamos falando de um gás ideal, a interação entre as moléculas é desprezível e as colisões das partículas do gás, tanto intermoleculares quanto com as paredes do recipiente, elas serão sempre perfeitamente elásticas. O que isso significa? Significa dizer que ela volta com velocidade de mesmo módulo que ela foi. Da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, o módulo dessa velocidade é o mesmo. No entanto, são vetores opostos. Ou seja, se esse aqui é o vetor Vy, esse aqui é o oposto do vetor Vy. E como é que eu vou calcular a variação de velocidade ocorrida nessa colisão? Muito simples, né? A variação do vetor velocidade é a diferença entre o vetor velocidade que tem e o vetor velocidade que tinha. Qual é o vetor velocidade que tem? O atual? Vetor Vy. Qual é o vetor velocidade que tinha? Como eu estou trabalhando aqui em Y, o oposto do vetor Vy. Okay? A diferença entre o vetor Vy e o oposto do vetor Vy. Quanto vai dar isso aqui? Bom, se você fizer aqui o cálculo com esses dois vetores, vetor Vy é esse cara, o oposto do oposto de Vy é o próprio Vy. Então, esse é o oposto do oposto de Vy. Parece estranho, mas a gente está representando essa parte. E esse aqui é o Vy. Portanto, o resultado disso aqui vai ser um vetor comprido assim, que corresponde a 2 vezes o vetor Vy, ao dobro do vetor Vy. Ok? Então, eu posso escrever aqui que a variação de velocidade no eixo Y para essa única partícula corresponde ao dobro do vetor Vy. O próximo passo é imaginar o seguinte: se a velocidade variou, significa dizer que houve então, ao longo desse trajeto, uma aceleração. E como é que eu calculo a aceleração escalar de um sistema? Num primeiro momento nós não vamos calcular escalar, vamos calcular a aceleração vetorial. A aceleração vetorial que ocorre durante essa mudança de velocidade, ela é dada por aquela formulinha que a gente apelidou lá no curso de cinemática de avestruz, ou seja, a aceleração em vetor é a variação do vetor velocidade dividido pelo intervalo de tempo.
Agora nós temos que recorrer um pouquinho ao vem sentar no triângulo aqui, porque eu quero calcular esse intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo nada mais é do que a razão entre o espaço percorrido no eixo Y, lembra, a partícula saiu daqui, bateu e voltou. Então qual o espaço que ela percorreu? Se a distância entre as faces e ao lado do cubo e as coordenadas do meu sistema cartesiano são L, L e L, o lado do cubo vale L. Portanto, a partícula para ir andou L e para voltar andou outro L. Consequentemente, o espaço percorrido pela partícula na ida e na volta corresponde a 2L. E com que velocidade ela fez isso? Ora, com a velocidade Vy. Ah, mas professor, aqui era menos Vy, ali é Vy. Na notação vetorial eu carrego os sinais, mas aqui eu estou trabalhando com o módulo desse vetor velocidade, então simplesmente você coloca Vy, não tem a flechinha aqui em cima, ok? Bom, daí para frente, o próximo passo então é substituir a variação do vetor velocidade pelo dobro do vetor velocidade e substituir o intervalo de tempo por essa expressão. Só que agora nós vamos abandonar a notação vetorial, ela já nos foi útil, porque o que me interessa a partir de agora é calcular o módulo desse vetor aceleração. E como é que eu vou calcular o módulo do vetor aceleração? Simples, eu vou dividir o módulo do vetor variação de velocidade, que é 2 vezes o módulo, lembrando que essa aceleração está sendo calculada por uma partícula que se desloca no eixo Y, ok? Eixo Y, tá? Dividido por ΔT, o intervalo de tempo, que é o dobro do lado do cubo dividido pelo módulo do vetor velocidade na direção de Y. Bom, a gente já tem uma expressão meio bagunçada, dá para fazer nela algumas simplificações, mas o próximo passo agora é lembrar que esta aceleração só aconteceu porque a partícula interagiu com a parede do recipiente, que é a face esquerda do cubo, e tanto aplicou nela uma força como recebeu de volta, em função do princípio da ação e reação, uma força no sentido contrário. Como é que eu calculo a força resultante sobre a partícula? A força resultante sobre a partícula é sempre calculada com a ajuda da Maria Antônia, onde o vetor força resultante na direção de Y por partícula, lembra, eu estou estudando uma partícula, mas aqui eu não tenho uma partícula, eu tenho um monte. Daqui a pouco a gente já vai generalizar isso, tá? Vezes a aceleração, o vetor aceleração, que se verifica no eixo Y. Lembrando, não me interessa, porque eu vou falar de energia interna, que é uma grandeza escalar, trabalhar com o vetor força. Só me interessa trabalhar com o módulo desse vetor. E o módulo de um vetor pode ser determinado na notação modular, ou se você simplesmente eliminar daqui a flechinha, ó, como eu fiz aqui com o vetor velocidade. Tirei a flechinha de cima, eu estou com o módulo dele. Ou seja, o que está escrito aqui, deste jeito, é a mesma coisa que isso aqui. Okay? Isso é um rascunhozinho. Então, na linha de baixo, eu vou sair, vou abandonar a notação vetorial, vou passar para a notação modular. Vou ficar aqui com força resultante em Y por partícula é igual à massa dessa partícula, considerando que as massas das partículas vão ser todas iguais, tá? Então, quando for outra partícula, eu estou falando de um gás monatômico ideal. Todas as suas partículas têm que ter a mesma massa. Vezes, o que é a aceleração? É a razão entre 2Vy e 2L sobre Vy. Como isso aqui é uma divisão de frações, eu vou manter o numerador e inverter o denominador. Então, eu vou ficar com Vy sobre 2L. A gente passa a caneta aqui no 2, simplificando na proporção de 1 para 1, e vai ficar com o quê?
massa de cada partícula vezes Vy ao quadrado dividido por L. Então, a força resultante no eixo Y por partícula é dada por massa de cada partícula vezes velocidade de cada partícula no eixo Y ao quadrado sobre L. Acontece que isso aqui é para uma partícula. Vamos imaginar que eu quisesse generalizar e trabalhar com todas as partículas que têm componente de velocidade na direção do eixo Y. Vocês vão de convir que a resultante das forças aqui iria aumentar. Uma partícula batendo frontalmente vai dar uma força de intensidade F. Duas partículas, 2F. E assim sucessivamente. E se eu tivesse N partículas? A força resultante global no eixo Y seria N vezes F. Ou seja, a força resultante no eixo Y, não por partícula, mas global, é o número de partículas, N, vezes o que nós temos aqui. A massa das partículas vezes isto aqui, que vai precisar agora de uma adaptação, dividido por L. Por que vai precisar de uma adaptação? Eu posso garantir que todas as partículas que têm componente em Y têm exatamente a mesma velocidade? O gás é uma bagunça de partículas pipocando. Se ele é uma bagunça de partículas pipocando, eu vou ter algumas um pouco mais rápidas, outras um pouco mais lentas. Então o que eu vou fazer aqui não é pegar a velocidade de uma partícula, é pegar o valor médio de todas as velocidades de todas as partículas. Então eu vou vendo uma, outra, pego o valor médio e represento aqui. E como é que a gente representa essa ideia de valor médio dentro da matemática? Você coloca a velocidade na componente Y entre esses dois sinais de menor e maior, ok? Então isso quer dizer o valor médio das componentes de velocidade no eixo Y. Bom, aqui não há mais espaço para escrever, esse nosso rascunho será agora abandonado e nós vamos discutir agora um pouquinho mais esse conceito generalizando em todas as dimensões. Primeiro eu estudei a face direita e esquerda, eixo Y. Mas eu sei que eu tenho também o eixo Z, face superior e inferior. E eu sei também que eu tenho na face frontal e na face traseira, eixo X. Portanto, o que eu calculei aqui não representa a força resultante global nas paredes do recipiente. Representa duas faces de 6. Ou seja, duas faces de 6 representa 1/3 daquilo que eu tenho. Portanto, isto aqui corresponde a 1/3 da força resultante, ok? Como é que você calcularia a força resultante global? A força resultante global ela não vai levar em conta só a direção do eixo Y, ela vai levar em conta a direção em todos os eixos. Então, eu posso dizer que a força resultante na direção do eixo Y corresponde a 1/3 da força resultante global. Lembrando que aqui eu esqueci de colocar, eu só considerei as partículas que se movimentam na direção do eixo Y. Se eu quero a força resultante global, FR, eu devo levar em consideração todas as partículas, não só as que se movimentam na direção do eixo Y, mas também na direção do eixo Z e na direção do eixo X. Consequentemente, em vez de tomar NY, eu vou tomar 1/3 de N, ok? Onde N agora sim, todas as partículas consideradas. Vezes quem? Vezes o que sobrou aqui, ó, a massa de cada partícula multiplicada pelo valor médio das velocidades. Ô professor, você esqueceu de pôr Vy. Não, não esqueci. Porque agora, como eu estou passando para a força resultante na sua notação global,
não tem mais y, z e x. Agora é o valor médio das velocidades de todas as partículas que constituem o sistema gasoso confinado no interior desse cubo. Conclusão, não tem mais Ly, não tem mais Vy. Eu abandonei essa notação. A gente precisa agora lembrar de um conceito que você aprendeu no curso de mecânica, não no de termodinâmica, que é o conceito de pressão. A pressão ela pode ser medida de algumas maneiras diferentes, combinando grandezas físicas diferentes. A combinação que me interessa nesse momento é a razão de distribuição da força sobre uma determinada superfície. Por quê? Porque se eu pegar a área da superfície que está no denominador e mandar para o primeiro membro para o numerador, eu vou ter o seguinte, ó, a pressão multiplicada pela área corresponderá à força resultante sobre as partículas do gás. Ora, então quem seria para nós a resultante em qualquer uma das componentes? Não importa se é x, y ou z. A resultante vai ser a pressão vezes a área. Qual área? A área em que as partículas colidem naquela direção. Se eu estou considerando y, seria ou esta área ou esta área. Como isso aqui é um cubo, cada face, direita, esquerda, superior, inferior, frontal, traseira, todas as faces serão para nós, aqui eu me dei mal, né? Vamos ver. Serão quadrados. E como é que eu calculo a área de um quadrado? Lado ao quadrado. Então, aqui é L é o quadrado, é a área dessa face. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar isso aqui por pressão vezes área igual ao quê? 1/3 de número de partículas vezes a massa de cada partícula vezes, ó, eu comi bola daqui para cá, peço desculpas, mas eu não vou editar o vídeo e começar a aula de novo. Vy ao quadrado, então, o valor médio das velocidades da componente y ao quadrado lá, e aqui, quando eu fui escrever aqui, eu falei, opa, tá faltando alguém aqui, mas eu já vi que estava faltando aqui. Por quê? Porque Vy vezes Vy ao quadrado, né? Então aqui o valor médio das velocidades ao quadrado, ok? Dividido pelo lado do cubo. Como a gente viu, a área de qualquer uma das faces do cubo é dada por lado ao quadrado. Então o que você vai ter aqui? Pressão vezes lado ao quadrado. Esse L que está dividindo, eu vou mandar para o primeiro membro multiplicando, porque assim a gente agrupa os fatores comuns. E o que sobrou lá? 1/3 do número de partículas vezes a massa de cada partícula vezes o valor médio da velocidade de cada partícula. Nós vamos dar um tempinho nisso aqui, porque se eu continuar na linha de baixo, aqui vai virar o quê? Pressão vezes o lado ao cubo igual. E aí continua. Tá? Então eu vou dar um tempinho nesse cara aqui, porque agora eu vou discutir com você um pouquinho o conceito de energia interna que a gente viu na primeira aula de termologia, quando a gente discutiu calor, energia interna e temperatura. O conceito de energia interna está associado à seguinte ideia. Cada partícula no interior desse cubo, cada partícula do gás confinada nesse cubo, possui uma certa velocidade e, claro, elas também poderiam interagir entre si, mas eu estou desprezando essa interação porque considero o gás ideal. Então, a energia interna do gás seria a soma das energias cinéticas de cada partícula, soma todas, com as energias potenciais. No entanto, eu vou descartar as potenciais porque eu estou desprezando as interações entre elas. E vou considerar que a energia cinética associada a cada partícula, embora não seja igual, ela também tem um valor médio. Portanto, o que seria para nós a energia interna do gás que a gente simboliza pela letra U? Seria o número de partículas multiplicado
pelo valor médio da energia cinética de cada partícula. Algumas têm mais, outras têm menos. Eu pego o valor médio, multiplico pelo número de partículas e tenho a energia cinética. Agora veja que interessante. Você aprendeu que a energia cinética é calculada ao se multiplicar a massa pelo quadrado da velocidade e dividir por 2. Meu vô é meio quadrado. Então isso aqui vai dar o quê? O número de partículas vezes a massa. Eu vou preferir escrever aqui, porque a gente está com pouco espaço, né? É um negócio assim, nem tudo a gente consegue editar. Isso aqui é a vida real, né? Então, o número de partícula vezes a massa de cada partícula vezes o valor médio da velocidade de cada partícula ao quadrado dividido por 2. Esse 2 que está dividindo, eu vou mandar para o primeiro membro multiplicando, por isso que eu quis escrever lá, para me sobrar esse espaço. E o que sobra aqui? A massa de cada partícula vezes o valor médio da velocidade de cada partícula ao quadrado. Por que eu quis usar esse truque? Porque eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa. Observem este elemento e observem agora este elemento, que também ficou assim quadrado, mas ó, quadrado, né? Eu tinha esquecido aqui, fui arrastando, mas agora acho que eu já consertei todos. Comparando esse cara com esse cara, a gente percebe que eles são idênticos. Ou seja, se este conjunto é o dobro da energia interna, esse conjunto também é o dobro da energia interna. Portanto, o que eu tenho aqui? 1/3 do dobro da energia interna. Eu não estou querendo calcular a energia interna. Basta passar o 2 dividindo, o 3 multiplicando. Então você vai ter 3 meios de P vezes lado ao cubo. Isso me lembra alguma coisa. Quando eu tenho um cubo, pego lado, vezes lado, eu não vou ter o volume do cubo? Perfeito. Então, 3 meios da pressão do gás multiplicada pelo volume que ele ocupa corresponde à energia interna. Daqui você pode tirar, então, duas associações interessantes. A energia interna pode ser calculada por 3 meios de PV ou ela pode ser calculada por 3 meios. Vamos lembrar da equação de Clapeyron? Põe a vara no rombo do tatu. Põe a vara, quem é PV? O número de mols vezes a constante universal dos gases perfeitos vezes a temperatura absoluta do gás. Ou seja, a gente demonstra que a energia interna pode ser calculada por 3 meios de PV ou por 3 meios de nRT. Isso porque eu falei de um gás monoatômico. Se o gás fosse diatômico, a gente ia ter mais graus de liberdade e esse 3 meios viraria 5 meios. Mas, logicamente, eu nem tenho espaço e nem quero, não é esse o objetivo da aula, deduzir ou demonstrar como é que se calcula a energia interna para um gás perfeito diatômico, ok? Porque aí a gente entra em outras searas e quando você vai se especializar em termodinâmica, você precisa conhecer. Por enquanto, o que temos é suficiente. Um comentário importante. Percebam que a energia interna é diretamente proporcional à temperatura. Portanto, se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Estou falando de temperatura absoluta, mas isso serve para a escala comparativa do ponto de vista qualitativo. Quantitativo, não. Na fórmula, ou você põe a temperatura absoluta ou você quebra cá, tá? Tem que estar em Kelvin isso aqui. Se a temperatura cai, a energia interna também cai. Por quê? Ora, a temperatura está associada à energia cinética média de cada partícula.
Então, quando a temperatura, olha, eu estou fazendo esses gestos malucos aqui na frente da câmera, mas é pelo bem da ciência, porque eu sei que isso vai te ajudar a entender melhor. Então, temperatura alta, as partículas doidinhas, malucas, aí você começa a esfriar o sistema, as partículas vão perdendo energia, vão ficando mais lentas. Se cada partícula reduziu sua energia, como a energia interna representa a energia global do sistema, a redução de energia de uma partícula indica a redução, de uma partícula em média, né, indica a redução de energia da energia interna do sistema como um todo. Ok? Então, essa é uma discussão qualitativa, claro. Se você é estudante do ensino médio, não se desespere com isso. Isso aqui é para você curtir, é para quem gosta de física, para quem quer saber de onde vieram as fórmulas, para não achar que elas caíram do céu ou que são obras de bruxaria, voodoo ou alguma outra coisa do ramo, ok? Sobrenatural. Elas têm uma lógica de serem construídas e a nossa aula de hoje tinha o objetivo de mostrar a lógica de se chegar a 3 meios no rombo do tatu para o cálculo da energia interna de um gás monoatômico ideal, ok? Eu espero que você tenha curtido esse trabalho. Se você é estudante do ensino médio, a única coisa que você precisa saber é que a energia interna é 3 meios no rombo do tatu. E se você curtiu, você já sabe o que você tem que fazer, né? Vai lá, dá um joinha para a aula para mostrar para mim, quando eu olhar a visualização do vídeo, tem um monte de gente gostando, né? E, claro, se você não quer perder as próximas aulas, inscreva-se no canal para ser avisado assim que elas forem postadas. Até a próxima. Valeu!